Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para todos vocês. Aleluia. Que tempo extraordinário. Olha os guerreiros aí. Eu já sei quem são os guerreiros. É os mesmos de sempre. Eu vejo os nomes, parece que assim eu já sei quem é vocês, sabe? Os nomes vão subindo, eu já sei quem que é da madrugada. Aleluia. Glória a Deus. Shalom, shalom. Shalom, Fabiana. Shalom, Paula. Shalom, Elzinha. Shalom, shalom. Shalom, Dariana. Shalom, Sueli. Shalom. Shalom, pastora Maria Leite. Shalom, shalom, shalom. Um dia abençoado, um dia poderoso, um dia profético, um dia sobrenatural. Glória a Deus. Aleluia. Que tempo extraordinário. E aí? Gente, nós estamos fazendo a viagem ainda. Tô no hotel, outro hotel hoje. Tá todo mundo aqui. Tô no quarto dos meninos, dos profetas aqui. Para o apóstolo poder dormir um pouco e pra conseguir viajar, né? Mas ontem eu dormi super bem. Ontem eu deitei. Que hora vocês dormiram ontem? Ontem... Não, ontem eu acho que eu também dormi esse horário, Gu. Ontem eu dormi esse horário. Ontem eu dormi... Não. Acho que eu dormi umas 10 horas. Por que, Maia? A gente foi sair pra jantar. Quer dizer, sair pra jantar, não, a gente só ficou olhando. Quase que a gente fica. Quando ela falou jantar, eu cheguei a dar uma olhada assim. Não, a gente ficou olhando o pastor e olhando jantar. Não, gente, vocês estão... Sim. Não, ontem eu deitei 7h30. 7h30 deitei, acho que eu fui dormir umas 8. Mas foi um tempo maravilhoso, foi um tempo poderoso. E hoje, agora, chego em casa hoje, né? De tarde já chego em casa. Pra honra e glória do Senhor Jesus. Vai ser um tempo extraordinário. Amém? Eu fiquei olhando porque só tem um pessoal aqui que tá comendo normal. O resto tá todo mundo no jejum. Então quando a Mayara falou, nós saiu pra jantar, eu falei... Eu buguei minha mente, eu falei, vai, a Mayara não tava de jejum, meu Deus? Agora vamos apertar o jejum, né, gente? Agora que a gente já viajou, você sabe que o jejum tá lá, que o jejum lá da nossa folha é das... Você pode escolher uma janela, né, até 1h da tarde, até 2h, conforme você organiza. E que tal a gente fazer só 1 horinha de refeição? Quem tem coragem? Amém? Vou fazer outro desafio. Quem tem coragem de tirar o arroz? Eu gosto muito de arroz. Gente, Deus me deu um manto. Mas não posso contar. Só quando estiver pronto. Mas vocês vão ver. Amém? Abre comigo. Eu tenho confirmação. Aí, eu tô falando. Por isso que eu tenho que falar. Ó, tirar o arroz. Hein? Se tirar o arroz. E se tirar o arroz? A Paula tá apertando a cada 9 dias. Eita, glória. Nossa, Eveline, você não é desse planeta não, então. Eveline não gosta de arroz. Gente, eu amo arroz. O arroz japonês eu amo também. Todo tipo de arroz eu amo. Letícia, eu acho que você vai ter que entrar nessa aí, sem o arroz, hein? Aleluia. Eu já tô só titela, gente. O Fred tá só titela também. Falei pro Fred que ele não precisa diminuir a janela dele, não. Que tadinho, tá com 17 horas. Vamos orar para nós começarmos? Amém? Glória a Deus. Feche os teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu quero te glorificar. Quero, Senhor Deus, te bendizer, te adorar aqui, Pai, e declarar que Tu és o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Senhor, fala conosco. Senhor, nos ensina, que Teu Espírito Santo de Deus, que Teu Espírito, Senhor, possa nos ministrar agora. Eu chamo a presença doce, palpável do Espírito Santo de Deus sobre cada um de nós. Obrigada, Senhor, por essa oração, por aqueles que vão orar ainda no dia de hoje. Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Fala conosco, Pai, a revelação que está por detrás de Gênesis 39.
Em nome de Jesus. Amém. Gu, põe Gênesis 39 para mim aí. Fazendo um favor, para mim te fixar aqui. Aleluia. Que a pastora Bruna não entrou não, né? Não, né? Glória a Deus. Ainda bem que eu tenho um monte de suporte. De gente que me ajuda. Glória a Deus. Amém? Glória a Jesus. Vamos lá, povo de Deus. Vamos ler José na casa de Potifar. Mas antes, Gu, vê que dia que é que nós estamos do jejum, fazendo favor. Eu acho que no sábado, ao pôr do sol do sábado, nós entramos no dia 33, tenho certeza disso. Ao pôr do sol do sábado que passou. Então aí fica fácil você contar, conta aí. Por que eu tô falando isso pra vocês? O nosso jejum, nosso propósito é 90 dias, certo? Então, vamos cumprir até 40 nesse jeito. E para os últimos 50 dias do jejum, então, tô dando a rema para vocês aqui. Para os últimos 50 dias do jejum, tá? Para os últimos 50 dias do jejum. Aí você aperta. 50 é profético também. Amém? Tá? Então, nos últimos 50 dias, que dia que vai começar ao pôr do sol de domingo? Segunda? Nem sei que dia que é hoje, gente. Glória a Deus. Sábado a gente completou 33 dias, né? Hã? Sábado, ao pôr do sol, completou 33 Sim. dias. Tá. Então hoje, ao pôr do sol, vai completar 38. Hoje, ao pôr do sol, vai completar 38 dias, certo? Então tá fácil. A gente tá um capítulo atrás de Gênesis. Hoje vai completar 38, certo? Então você tem mais 2 dias para pensar em apertar o seu jejum. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos lá? Vamos ler? Bora. José na casa de Potifar. Quando José foi levado para o Egito pelos negociantes ismaelitas, eles o venderam a Potifar, um oficial egípcio. Potifar era capitão da guarda do faraó, rei do Egito. O Senhor estava com José, por isso ele era bem-sucedido em tudo o que fazia, no serviço da casa e de seu senhor egípcio. Potifar percebeu que o Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo o que ele fazia. Satisfeito com isso, nomeou José seu assistente pessoal e o encarregou de toda a casa e de todos os seus bens. A partir do dia em que José foi encarregado de toda a casa e todas as propriedades de Potifar, o Senhor começou a abençoar a casa do egípcio por causa de José. Grifa isso daí. A partir do dia que José foi encarregado de todas as propriedades de Potifar, o Senhor começou a abençoar a casa do egípcio por causa de José. E o cristão que tem uma aliança com Deus, ele pode trabalhar em qualquer lugar e muitas vezes, tá? Deus vai começar a abençoar aquele local por causa da aliança que ele tem com aquela pessoa. E assim é pro outro lado também. Às vezes tem uma pessoa que tá ali, né, trabalhando na sua empresa, e aí ela chegou, né, na sua empresa, na sua loja, e ali tá desalinhado as coisas, porque essa pessoa às vezes não está no agrado de Deus estar ali. Às vezes é uma pessoa que mexe com coisas erradas, certo? Então vem aqui comigo agora. Tudo corria bem na casa, e as plantações e os animais prosperavam. Assim Potifar entregou tudo o que possuía aos cuidados de José, tendo como administrador não se preocupava com nada, excepto com o que iria comer. José era um rapaz muito bonito,
de beleza, de bela aparência. E logo a esposa de Potifar começou a olhar para ele com desejo. Venha, deite-se comigo, ordenou ela. José recusou e disse: meu senhor me confiou todos os bens de sua casa e não precisa se preocupar com nada. Ninguém aqui tem mais autoridade que eu. Ele não me negou coisa alguma, exceto a senhora, pois é mulher dele. Como poderia eu cometer tamanha maldade? Estaria pecando contra Deus. A mulher continuava a assediar José diariamente, mas ele se recusava a deitar-se com ela. Grifa o verso 10. A mulher continuava a assediar diariamente, mas ele se recusava a deitar-se com ela. Nós não estamos falando de uma investida da esposa de Potifar. Nós estamos falando que todos os dias essa mulher, e ela deveria ser muito bonita, ela ficava falando: deita comigo, vai pra cama comigo, né? E ele resistiu. Amém? Então aqui a gente consegue perceber que José tinha uma integridade, que José era alguém que era firme. Certo dia, porém, quando José entrou para fazer o trabalho, não havia mais ninguém na casa. Ela se aproximou, agarrou pelo manto e exigiu: venha, deite-se comigo. José se desvencilhou e fugiu dela, mas o manto ficou na mão da mulher. Quando ela viu que José tinha fugido, mas que o manto havia ficado na mão dela, chamou seus servos. Vejam, disse ela, o meu marido trouxe esse escravo hebreu para nos fazer de bobos. Ele entrou no quarto para me violentar, mas eu gritei. Quando ele me ouviu gritar, saiu correndo e escapou, mas largou seu manto comigo. Ela guardou o manto até o marido voltar para casa. Então, contou a sua versão da história. Olha só. O escravo hebreu que você trouxe para nossa casa tentou aproveitar-se de mim, disse ela. Mas quando eu gritei, ele saiu correndo e largou seu manto comigo. Agora no 19, cujo subtítulo é José preso. Ao ouvir a mulher contar como José a havia tratado, Potifar se enfureceu, pegou José e o lançou na prisão, onde ficavam os prisioneiros do rei. E ali José permaneceu, mas o Senhor estava com ele na prisão e o tratou com bondade. Fez José conquistar a simpatia do carcereiro, que em pouco tempo encarregou José de todos os outros presos e de todas as tarefas da prisão. O carcereiro não precisava mais de se preocupar com nada, pois José cuidava de tudo. O Senhor estava com ele e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. Peraí, havia uma unção de governo já sobre a vida de José poderosa. Olha só, ele foi parar na prisão. E na prisão ele conquistou a simpatia, né, do carcereiro. E o carcereiro agiu com bondade. Daqui a pouco José estava dominando. E todo homem e mulher de Deus que está debaixo do favor de Deus, tá? Vai viver essa graça. Onde chega, as portas se abrem. Amém? Eu já vivi isso aqui, queridos. Em terras estrangeiras. Eu já vi o favor de Deus agindo na minha vida, assim, de forma poderosa. Eu já vi Deus me tratando com favor em diversos lugares, todo lugar que eu chego, né? Então a gente tá vendo aqui que José, ele tinha caráter. Ele tinha um caráter. Mas eu quero falar uma coisa pra você. Você acha que realmente era a mulher de Potifar? Claro que não. Era Satanás. Satanás sabia que José estava, né, cumprindo ou iria fazer parte da história que nós sabemos, né? Essa história em que o Egito não padece de fome e os povos, as nações vizinhas também não. Então, Satanás sabia que poderia usar os irmãos de José, que poderia usar, né, a casa de Potifar, que poderia usar a prisão. Mas Deus, em todos esses embaraços, essas intercorrências,
Deus usa isso para tirar o óleo, para tirar a essência do caráter de José. Amém? Então, quanto mais dor, quanto mais sofrimento, quanto mais prova, o que acontece? Mais José era firme. Amém? Eu vejo isso quando os anjos caíram e começaram a ter relações com as mulheres. E aí, não pense que isso, queridos, eu acredito de todo o meu coração que foi Lúcifer, Satanás, que fomentou o primeiro pecado, né, existente, foi o orgulho. Lúcifer. Está lá em Ezequiel 28. Só que a segunda queda de anjos, quem sabe qual é o pecado? Quem sabe? A segunda queda de anjos, Gustavo e Anne. Qual foi o pecado da segunda queda? Qual que é o pecado da segunda queda? Luxúria. Luxúria. Então esses anjos desceram para ter relações com as filhas dos homens. Sim ou não? Mas a intenção não é só essa. Você não entendeu. Satanás sabia que o Messias ia vir. E ele queria corromper o DNA. A intenção primordial de Satanás era corromper o DNA. Porque nascia-se gigantes. E esses dias atrás, Deus falava comigo, né, que essa contaminação genética, ela tá até hoje. Essa contaminação genética, ela tá até hoje. Talvez ela não consegue hoje trazer tanta deformação, né, como tinha naquela época, mas essa deformação, por que a gente sabe que essa deformação genética está ainda? Por isso que Deus escolheu muito bem a linhagem do Messias. Por isso que Deus escolheu a dedo a linhagem do Messias. Certo? E essa corrupção genética, o que ela faz? Ela faz com que a pessoa não consiga... A pessoa pode tentar buscar Deus, mas ela não consegue. Tá? Uma hora eu vou dar uma aula para vocês sobre isso. Amém? Glória a Jesus. Vamos lá, ó. A Thaís Damasio colocou uma coisa muito importante, Thaís. Os gigantes comiam humanos e iam acabar conosco. Que ia acabar conosco. Eu conheço muito da libertação, tem coisas que eu evito até trazer para vocês, porque é bem pesado. Mas, dentro da alta magia, da alta bruxaria, eles são iniciados e aí tem um período que eles começam a comer carne para perder a consciência, a razão, a sensibilidade. Para quando eles precisarem matar ou sacrificar, não haja consciência, não haja ou seja, não haja um peso de consciência. Então, esses que comem, então esses bruxos, feiticeiros, né, satanistas, que são iniciados, eles têm que comer. Eles têm que comer, tá? Eles têm que comer para eles perderem a consciência. Para eles perderem a razão. Certo? Para eles perderem a sensibilidade. Nós não temos uma compaixão por pessoas. Nós não temos aquela sensibilidade, aquele senso crítico de misericórdia. Eles comem a carne para perder isso aí. E para conseguir fazer o quê? Aquilo que eles precisam. Certo? Porque aí há uma maldição, né? Sobre essa questão. Tá? Gente, é sério isso aí. É sério. Ok? Então vem aqui comigo. Primeiro tópico que nós vamos pegar aqui, profético. A santidade não pode negociar com nenhum ambiente de pressão. A santidade de José não negociou com um ambiente onde ele podia ter pensado: mas se eu não fizer isso, eu vou perder meu emprego. Se eu não me submeter a isso, eu vou perder o meu emprego. Então, quantos de nós, muitas vezes, estamos num ambiente de pressão? E aí, o que você faz? Você negocia a sua santidade? Você vende a sua santidade? Amém?
Então José teve a oportunidade, essa mulher insistiu muito, certo? Ninguém ia ver, Potifar poderia não ficar sabendo, certo? Então, somente quem é íntegro, tá? Não vai negociar princípio. Não vai negociar dentro de um ambiente de pressão. E eu quero dizer pra você, nem que te custe, nem que te dê prejuízo, não negocie. Porque a consequência de vender os seus princípios, de vender a sua... Gente, quando você... Se José tivesse feito o que a mulher de Potifar queria, ele teria vendido a sua santidade. E eu vou falar uma coisa pra você, não pense que o seu caráter ele é provado em público. Ele é provado onde ninguém vê. O meu caráter ele é provado onde ninguém vê. O seu caráter ele vai ser provado por Deus aonde ninguém vê. O nosso caráter ele é provado no secreto, aonde vai ter propostas de Satanás. E você vai falar, não, eu não quero. Eu não vou fazer isso. Isso aqui é contra o meu Deus. Isso aqui não. Não. Então, se você foi uma pessoa corrupta, pode ter certeza que ao se posicionar em Cristo, muitas oportunidades de corrupção vai aparecer para você. Mas essas oportunidades não serão públicas, serão escondidas, serão num lugar que você pode fazer e ninguém tá vendo, mas o nosso Deus está vendo todas as coisas. Então, queridos, não negocie a sua santidade. E santidade é a nossa integridade com Deus. Eu não tô falando que quem vive em santidade não peque, não peca. Toda pessoa peca. Mas por nós estarmos em santidade, o Espírito Santo de Deus, por nós estarmos em santidade, o Espírito Santo de Deus nos confronta e fala, Larissa, você não devia ter falado desse jeito. Aí eu vou lá e Deus me perdoa. E aí às vezes a gente fala algo sem querer e se arrepende. Amém? Então, muitas vezes eu fui testada no secreto. Muitas vezes. Então Deus, ele precisa te testar para ver se ele pode confiar em você coisas maiores. Então, se você for olhar, desde o momento em que José sonhou, até o momento que ele está na prisão e depois ele vai para a casa de Potifar, ele ascende, né, como governador do Egito. Ele sempre está sendo provado. Amém? Toda oferta que eu faço no altar, eu peço para Deus mais integridade, mais caráter. E eu quero que você anota aí. Toda vez que eu quero que você coloque aí, né, na sua Bíblia. Toda vez que eu faço uma oferta, a oferta fala, queridos. Ou você faz um jejum, um propósito, o que eu peço para Deus? Caráter, mais integridade, mais intimidade com Deus, mais inteligência e discernimento espiritual, mais sabedoria, mais discernimento espiritual, mais conhecimento. Mas das principais eu peço, Senhor, me dê caráter, porque caráter será a única estrutura, será o ingrediente mais principal para mim. Lembra que eu falei esses dias para vocês sobre a estrutura de um edifício? Então imagina que para esse fundamento, esse alicerce, ele é feito com vários ingredientes, mas o principal é caráter. Deus não pode construir as coisas como alicerce se não tiver caráter. Porque o caráter, ele é o que dá liga para todos os outros ingredientes. Os outros ingredientes é intimidade com Deus, é constância, é perseverança. Amém? Glória a Jesus. Então vem aqui comigo agora. Glória a Deus. Existe o pecado contra pessoas e existe os pecados que são contra o nosso Deus. Amém? Então quando José, ele escolhe não pecar, certo? Ele está decidindo não pecar contra pessoas e não pecar contra Deus também. Porque Deus tinha uma promessa para ele. Deus tinha incluído ele para fazer parte da história, né? Dessa linda história. E, Saul pecou diretamente contra Deus. Por que Saul pecou contra Deus? Porque ele
ele pecou contra a autoridade de Deus. E, gente, vocês não têm noção como isso é grave. Saul desobedeceu um comando de Deus. Saul, ele pecou diretamente contra a autoridade de Deus. Davi pecou também? Pecou. Mas Davi pecava contra a santidade. Amém? Então, nós precisamos estar sempre com a consciência de Deus dentro de nós viva. Porque o dia que a gente perde essa consciência... Eu não falei pra vocês que os bruxos, feiticeiros comem aquela carne pra poder perder a consciência? Porque quando a gente perde a consciência... E tem uma outra forma de se perder a consciência, através da iniquidade. Então a pessoa que perde a consciência por causa da iniquidade é porque ela extravasou, ela pecou tanto. Ou ela já nasceu com um altar de iniquidade dentro dela. E aí, a iniquidade faz com que essa pessoa não tenha remorso, arrependimento, sentimentos. Faz com que essa pessoa não sinta o pecado. A gente, querido, quando está cheio do Espírito Santo, transformado, uma palavra que você fala num outro tom, você já se sente mal. Sim ou não? Uma forma de responder alguém que você viu que ficou ferido, você já fica ali se sentindo mal. Amém? Então, essa pessoa que tem consciência, essa pessoa que sabe que está fazendo algo errado, ela vai ser esmagada pelo Espírito Santo, até você ir lá e pedir perdão. Amém? Glória a Deus. E aqui eu aprendo uma regra com José. Tem muitas vezes que a gente precisa fugir do pecado. José fugiu. Então, fugir é mais espiritual do que enfrentar certas tentações. Então, quando eu vejo José fugiu, não fugiu? Por quê? Ele era homem, queridos. O homem tem um desejo primitivo. Então, se algo pode te fazer pecar, afasta. Foge. Amém? Quando eu me posicionei em Deus, eu fechei todas as portas do pecado. E você sabe por que eu fui tão radical? Porque eu sabia que eu era fraca e que eu estava num processo de transformação. Então, eu falei, eu estou me santificando para Deus. Então, fulano não me liga mais, não, eu estou me posicionando com Deus. Então eu lembro que eu fiz um voto com o Senhor de santidade, de me guardar. Eu lembro que eu fechei as portas que poderiam me fazer cair. E a gente precisa fugir da aparência do mal. A gente precisa fugir do lugar que pode o quê? Nos corromper. Amém? José não discutiu com essa mulher. José não tentou convencer ela de nada. José não tentou resistir ali. Ele simplesmente saiu correndo. Por que ele fez isso? Porque ele sabia que talvez ele falava não, mas talvez ele tivesse desejo, porque ele é homem, gente. E nós precisamos entender que nós não somos a quarta pessoa da Trindade e nem seres que têm glória. Nós não temos unção da resistência dentro da nossa veia. Não, é carne e sangue. É alma. Então, José fez certo porque talvez se ele fica ali, aquela mulher insiste mais um pouco. Poderia acontecer? Poderia, mas ele falou, peraí, vou fugir daqui. Amém? Não testa o seu limite. Eu vou te dar um segredo. Eu não testo os meus limites. Porque dentro de um teste de limite, vai saber se eu vou aguentar. Então não testa o seu limite. Ah, eu dou conta. Eu suporto. Queridos, hoje eu posso estar numa roda de escarnecedores. O que é essa roda de escarnecedores? Você vai num churrasco ali de família, o povo tá bebendo e tal. Hoje eu tenho força para estar e não me corromper, mas no começo eu não tinha. Então eu precisei vencer essas guerras internas. Vencer os pecados. Então hoje, e quando eu tô nesses lugares, eu vou pregar. Eu vou falar de Jesus. Se eu não tiver espaço de falar de Jesus, eu faço o que tem que ser feito, a comunhão ali, vou embora também. Amém? Então, existem batalhas. A lição, a chave daqui. Existem batalhas que você vai vencer saindo do ambiente e não guerreando. Existem batalhas que você só vai vencer saindo do ambiente. Pegaram ou não? Então coloca no chat aí. Existem batalhas que nós só vamos vencer
saindo do ambiente. Já escutou aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Vou dar um exemplo. A secretária que trabalha para um chefe, esse chefe é bonito, casado, mas esse chefe é um sem vergonha, dá em cima de todas as atendentes que chegam ali. E todo dia aquele chefe tá dando em cima daquela menina. Ela é uma menina que às vezes é de Deus, mas tem uma carência muito grande. E no começo ela suporta, mas daqui a pouco ela cai. Ela se apaixona pelo chefe. E aí ela comete adultério. Ela não vai fornicar, ela vai adulterar. Porque ela vai se corromper com um homem casado. Amém? Existem batalhas que nós só iremos vencer saindo do local. Que batalhas são essas? Batalhas de tentações. Batalhas de opressão do pecado. Amém? Então, não adianta a gente querer falar assim, não, eu sou forte, eu dou conta. Querido, nem a pessoa mais forte. Amém? Então nós precisamos, porque senão a gente volta a normalizar esse ambiente pecaminoso. Por que a gente acha tão estranho quando a gente chega num local e a gente sente a opressão? Porque nós estamos acostumados com a santidade, louvor, adoração. Então quando a gente chega num local que a frequência desse local não é santa, não é santificada, a gente fala, nossa, que lugar pesado, que lugar oprimido, que lugar... Sim ou não? É assim ou não é? Aleluia? É desse jeito. Então, tem gente que quer testar seu limite e acaba caindo. Não, é normal eu ter um amigo que não é cristão. Mas daqui a pouco, eu vou falar uma coisa. Existem demônios que atuam na vida de uma pessoa por associação. Coloca aí no chat, demônios por associação. É mais ou menos assim. Imagina que a Mariazinha, ela é do mundo, mas o Joãozinho, ele é de Deus. Mas eles são amigos. Mas a Mariazinha tá cheia de demônios. O ambiente espiritual da Mariazinha começa a influenciar o ambiente espiritual do Joãozinho. E aí, quando o Joãozinho dá uma brecha, esse demônio, ele vem pro Joãozinho por associação, por caminhar junto. Porque existe uma ligação entre o Joãozinho e a Maria. E aí os demônios, eles começam a influenciar externamente, primeiro por associação. Aí o Joãozinho vai lá e peca. Aí o demônio entra dentro do Joãozinho. Amém? Pegaram ou não? Entenderam ou não? Exatamente isso que acontece. Então, a gente modela o jeito de alguém falar, ó, já aconteceu com você? Você começa a andar com uma pessoa que tem muito sotaque. Daqui a pouco, você começa a falar o sotaque daquela pessoa. Daqui a pouco, você começa a comer a comida que aquela pessoa come. Então, existem comportamentos que acontecem por associação. Amém? E os demônios, eles influenciam. Agora, se você é uma pessoa forte no Senhor, o que vai acontecer? Você vai influenciar qualquer pessoa que chegue perto de você. Mas por você ter tanto do Espírito Santo, você não consegue andar com pessoas que não estão na mesma visão. Você pode ter comunhão pontual. Ah, vem aqui na minha casa, vamos ir ali rapidinho, mas você não consegue andar com essa pessoa. Somos a média das 5 pessoas que mais convivemos. Aleluia. Glória a Deus. Pai, Filho, Espírito Santo, meu marido. Aleluia. 4. Conviver, queridos, é passar tempo junto quase todo dia. Isso é convivência. Isso é convivência. Aleluia. Isso é convivência. E toda pessoa tem defeito, toda pessoa faz as coisas erradas, né? Toda pessoa, né, tem comportamentos que são agradáveis, que não são. Então você começa a conviver, você vai pegar, principalmente essas pessoas que não estão no Senhor. Amém? Então lembra sempre, fugir é mais espiritual do que enfrentar certas tentações. Aleluia? Então a gente tem que tomar muito cuidado com quem influencia a nossa vida, com quem dita as regras da nossa vida. Glória a Deus. Eu me movo pelo meu discernimento e não pelo discernimento dos outros. Queridos, eu sou o tipo de pessoa que se a pessoa falar, apóstolo, eu estou sentindo opressão aqui, eu falo, eu não estou sentindo nada. E aqui não tem opressão nenhuma. Pode ser quem for. Não pense que
por você aparentar ser uma mulher de Deus, um homem de Deus, uma pessoa de oração, eu vou concordar com o seu discernimento. Porque se eu não estiver sentindo, eu vou falar, não estou sentindo nada. Aqui não tem opressão nenhuma. Agora, tem pessoas que são inseguras no seu discernimento. E quando alguém que parece que é espiritual vem e fala uma coisa, ele se apoia no discernimento do outro. Então eu confio no meu discernimento, porque eu sei a vida que eu tenho com Deus. Então, é muito bom você ter isso, porque o diabo usa muito, o diabo, existe um ditado, né? No meio cristão. O diabo usa peixe para pescar peixe. O diabo usa cristão para influenciar outro cristão. E às vezes o cristão que está desalinhado, o diabo consegue influenciar com falso discernimento, para às vezes trazer ali para o seu líder, ai, pastora, eu tive um sonho. Quieta com esse negócio de sonho. Quieta. Esse sonho está relacionado comigo? Tá. Então, pergunta para Deus se é para você orar, se é para você interceder, porque tribulação no meu coração não é para você trazer, não. Então, eu sou esse tipo de líder. Não. Vai trazer bagunça para mim, não. Traz bagunça para mim, não. Agora, eu sei as pessoas de quem eu posso escutar. E as pessoas que eu escuto são pessoas que eu validei elas no mundo espiritual pela caminhada comigo, conduta, santidade, perseverança, né? Vou dar só um exemplo. Quando a pessoa vem trazer alguma coisa para mim, eu olho primeiro para a vida dela. Se alguém vem qualquer profecia, eu vou olhar para a sua vida, eu vou olhar para a conduta, eu vou olhar para o comportamento, eu vou olhar para o tempo de crente. Por quê, queridos? O diabo, ele entra no meio cristão. Quando nós vivemos nesse meio, que a gente só, né, praticamente só anda com os crentes, o diabo usa peixe para, né? O diabo usa. Ele faz esse tipo de coisa. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Glória a Jesus. Fazer o que é certo não vai te livrar de ser injustiçado. Então José fez o que era certo, mas ele foi injustiçado, sim ou não? Então, tem momentos que são cruciais na vida, que nós precisamos fazer o que é certo, ainda que nós sejamos injustiçados. Então vai ter vezes que você vai falar assim, poxa, eu tô agora como José, mas se eu falar eu vou perder meu emprego. Se eu fizer isso eu vou perder o meu emprego. Se eu fizer aquilo vai acontecer isso ou isso, aquilo. Amém? Independente da injustiça, escolha sempre fazer o que é certo e o que é a boa e perfeita vontade de Deus. Não seja omisso. Não seja omisso. E omitir é esconder, é não trazer à tona. Então, se você tem que falar algo para o seu chefe que está acontecendo na empresa, vai lá e fala. Se você tem que alertar alguém, vai lá e alerta. Ah, mas essa pessoa... Eu lembro uma vez, na faculdade. Gente, eu acho que Deus... Eu sempre fui torta, né, no mundo. Mas Deus, acho que Deus amava duas coisas em mim. Justiça e a generosidade. Eu poderia ser o que fosse. Eu sempre tive um senso de justiça muito forte. Eu vou contar essa história pra você. E na faculdade, eu tinha um grande amigo. E ele é até hoje, graças a Deus. Grande amigo. O tempo, o afastamento, quase não vejo. Mas esse grande amigo, eu conheci e fiz bastante amizade com ele. E logo fiz amizade com a moça que ele morava. Me tornei amiga dela também. E na época da faculdade a gente morava num prédio de estudantes, então eu era vizinha deles ali. Até que a gente desejou se mudar para um condomínio melhor, né? Sempre gostei de morar bem. E aí eles me convidaram para morar com eles, né? Naquela época, e até hoje, os estudantes alugam uma casa, mora 4 estudantes ali, assim. Então, ia morar eu e esse casal. Então, conheci eles bastante, convivi com eles, né? Amava, amo eles.
Só que, quando eu estava por terminar a faculdade, essa amizade foi assim, né? Quando eu estava por terminar a faculdade, essa moça começou a ter problema com esse meu amigo. E que ela já não queria mais ele, eles iam, voltavam. E acabou que aconteceu que ela começou a trair esse meu amigo. Ele foi pro Brasil, na época a gente morava fora do país, ele foi pro Brasil. E ele mantinha ela, pagava as coisas pra ela, tudo. Ele pagava tudo pra ela, tudo. E aí, eu tava ali aqueles dias e só que eu não tava sabendo de nada. E caminhando com ela naqueles dias, ela começou a se abrir comigo. E ela falava, Lari, você não vai falar nada mas eu preciso te contar. E ela me contou que já vinha com esse caso desde o final da faculdade, porque nós já tinha terminado a faculdade. E que ela tinha engravidado, que ela tinha abortado. E eu só escutando aquilo ali. E aí, queridos, ela me contou aquilo, certo? E eu fiquei talada. Naquele momento, eu tinha decidido que a amizade dela já não serviria pra mim, por falta de caráter. Só que esse rapaz estava no Brasil, mas ele estava por chegar. E aí aconteceu que ela foi passar uma temporada, não sei se ela foi pra Espanha, ficar com a mãe dela, alguma coisa assim, eu não lembro direito. E o meu amigo, né, a gente era muito amigo assim, né, dele ficar na minha casa e eu trato ele até hoje como irmão. Lari, posso ficar na sua casa? Eu tô voltando. Na época ele tinha que fazer a prova dele, né, do CRM dele e tal. Posso ir pra casa? Pode. Fica aqui. Quando ele chegou na minha casa, mas eu já tinha escolhido não ter mais amizade com ela. Eu já tinha escolhido. Mas eu sabia que a amizade dele poderia me custar. Eu sentei ele e falei assim, senta aí. Depois do que eu te contava, se você quiser não ser mais o meu amigo, eu deixo você ir. Eu não vou... Porque eu sei que muitas vezes a gente acaba, nessas circunstâncias, escolhendo o lado de lá. Mas eu quero dizer que essa pessoa tá te enganando, tá abusando de você, os seus pais estão trabalhando lá, mandando dinheiro pra você e pra ela. Ela teve um caso, ela abortou, ela ainda tá com esse cara, papapá. Se você não quiser mais ser meu amigo, tá tudo bem. Mas eu não poderia conviver com isso e deixar você se casar com ela, porque o que ele ia fazer? Como o outro cara não queria mais ela e não tava dando certo, ela ia pro Brasil morar com ele. Agora imagina eu vendo ela no Brasil com ele e abusando e com toda essa história. Eu não poderia conviver com isso. Então, queridos, por mais que eu estivesse no mundo, eu sempre tive um senso crítico de justiça tremendo. E aí eu falei assim, se você não quiser mais ser meu amigo, não precisa mais ser. Mas você vê o que você faz com essa informação. E eu não só dei informação, eu dei prova. E, ó, tá aqui a prova, os prints. Aí ele foi atrás, aí ele abriu e-mails, porque ele tinha acesso, só que ele não cuidava disso. Ele não ia atrás disso. E ele começou a buscar, e ele começou a achar. E até hoje ele me agradece. Até hoje ele fala, você me livrou, Lari. Muito obrigada. Até hoje ele me agradece. Agora, queridos, eu acredito que Deus, ele vê muito essa essência em nós. Mas se você talvez não tinha isso hoje, em Deus, deixa Deus gerar esse senso de justiça. Eu abomino, queridos, a injustiça. Então, ela ficou com muita raiva de mim, falou muito mal de mim, eu tava nem aí. Porque eu estava com meu coração em paz, porque eu falei, eu fiz o que era certo. Essa pessoa não vai ser enganada, não vai acabar com a vida dessa pessoa. E esse menino, pensa num menino bom, médico, né, também. Um grande médico, pensa num menino estudioso, tá? Então eu sou esse tipo de pessoa, se eu precisar acabar a amizade com alguém pra falar a verdade, com certeza. Na tora, assim, pá.
Por quê? Porque, vou contar outra situação para vocês. Bem no começo da faculdade, eu fiz amizade com uma boliviana, né? Eu estudei na Bolívia, então eu fiz amizade com a boliviana, então ela me ensinou a falar espanhol, então eu falo espanhol fluente, porque essa minha melhor amiga, né? Eu fiz amizade com ela. E aí passou um ano da faculdade, nós estudávamos na faculdade católica, e aí ela engravidou. E eu sempre fui abastada de condições financeiras, sempre, né? Meus pais, sempre fui trabalhadeira, empresária, sempre fui essa pessoa. Então essa minha amiga não tinha tanta condição, então eu sempre ajudava ela, né? Sempre gostei de ajudar. E aí ela chega pra mim e fala assim, Lari, eu tô grávida, eu preciso que você me ajude a abortar. Mas na hora, eu falei assim, eu te ajudo a criar essa criança, mas abortar não. Eu não tinha juízo, querido, para discernir nenhuma agulha na minha frente, mas eu tinha alguns princípios dentro de mim. Eu falei assim, olha, eu te ajudo a comprar o enxoval da criança. Eu te ajudo. Eu sei lá, a gente faz alguma coisa. Mas não tira essa criança. Não, que você precisa me ajudar. Eu falei assim, não, porque senão eu vou ter sangue na minha mão. Naquela época eu não entendia nada de libertação. Nada. E essa minha amiga ficou muito triste comigo. Ela até, o dia que ela foi praticar ela até escreveu uma carta de despedida, porque ela sabia que podia acontecer uma coisa errada com ela. E aconteceu isso, nós voltamos a ter amizade, mas eu sempre fiquei já um pé atrás com ela. E direto ela sonhava com uma estrada e uma criancinha lá chamando ela. E ela chorava muito por isso. E querido, se eu pudesse voltar, faria tudo de novo. Então, tem coisas que são inegociáveis. E se você já compactuou em ajudar alguém a abortar, você tem sangue nas mãos e você precisa pedir perdão para o Senhor. Se você já abortou, você precisa pedir perdão para o Senhor e também se perdoar, porque o problema de quem comete um aborto, né? Eu já lidei com vários casos assim, não é entender que Deus perdoa, é entender que você mesmo precisa se perdoar. Amém? Então, muitas vezes, fazer o certo não vai te livrar da injustiça. Amém? Então, muitos decidem compactuar com o pecado, compactuar em fazer uma coisa errada, porque falar, mas eu vou perder, mas eu vou ser injustiçado. Gente, toda vez que você precisar fazer o que é certo, faça. Porque Deus, Ele vai cobrar de você essas coisas, tá? Se alguém te deu R$2 de troco a mais, não interessa, vai lá e devolve. Se você achou um dinheiro na frente, pergunta na frente aqui, esse dinheiro é seu? Ou fica ali esperando um tempo para ver se alguém volta. Para de achar que foi Deus que te abençoou. Às vezes Deus só está te testando. Amém? Eu sempre conto a história para vocês aqui, né? Uma vez eu comprei um talco, eu estava em outro país. O talco era bem a mais, a mulher me deu a mais de troco. Eu voltei uma quadra, eu estava muito cansada. Eu voltei para devolver. E nessa viagem eu perdi o meu celular. Eu já contei esse testemunho, mas ele é bem longo. E Deus fez esse celular, que era um iPhone novo, voltar na minha mão de uma forma bem extraordinária. E Deus falou para mim que se eu tivesse sido desaprovada com a questão do troco, eu tinha aberto uma legalidade para perder meu celular. Por isso que eu estou falando, Deus nos testa todo o tempo. Amém? Então Deus, agora, você ser injustiçado não significa que Deus vai te abandonar em estações de injustiça, não. Na verdade, Deus está gerando óleo em você para te abonar. Então, mesmo na prisão, Deus continua. José foi injustiçado, sim ou não? Então, mesmo na prisão, Deus estava abençoando José, fazendo ele prosperar. Por quê? Ele foi para lá por injustiça, mas foi dessa injustiça que ele se conecta ao propósito. Foi da prisão, porque, queridos, olha só, o diabo, toda vez que ele acha que ele conseguiu, ele dá um tiro no pé. O diabo nunca sabe o que vai acontecer.
Porque o diabo, ele pode sugestionar para pessoas. Mas apóstolo, como que um macumbeiro, feiticeiro, sugere uma coisa e acontece? Porque aquela pessoa está amando de Satanás e ela vive a sugestividade do diabo. Mas quem vive em Deus, o diabo nunca sabe qual que é o seu próximo passo. O diabo nunca sabe o que você vai fazer. Então, quando José vai para a prisão, o diabo deve ter comemorado, agora eu ganhei. Mas ali Deus continua abençoando. Só que é na prisão que José vai encontrar 2 homens, com 2 sonhos. Um vai ter um sonho que vai levar ele para a morte. Um vai ter um sonho que vai fazer ele voltar para servir Faraó ali. E é através desses homens, tá? Desse homem, que era o copeiro, que José vai ser chamado na presença do Faraó. Só que isso só vai acontecer 2 anos depois. Porque quando José interpreta o sonho do copeiro, ele fala assim, quando você estiver lá, lembra de mim. Só que o copeiro esquece e não fala nada para Faraó. Ou também, se ele lembra, ele fica com medo de falar. Amém? Então, mesmo na prisão, Deus continuava abençoando José. E quando o diabo fala assim, agora está injustiçada, agora não levanta mais. E muitas vezes você foi injustiçado, injustiçada. E aí Deus olhou para você e falou, calma, que você está perto. Enquanto o diabo estava comemorando e falando assim, agora você não aguenta, agora você joga a toalha. Você não conseguiu jogar a toalha na casa de Potifar, ou quando seus irmãos te jogaram no poço, ou quando você foi vendido como escravo. Mas agora, José, agora você não aguenta. Aí José chega na prisão e começa a administrar a prisão. Amém? Então ali tudo começa a dar certo. Ele começa a administrar o lugar. Então o favor de Deus, querido, ele não depende do ambiente, mas do nosso posicionamento. Não, você não entendeu. O favor de Deus não depende do ambiente. Ah, eu estou num ambiente que aqui todo mundo é abençoado, mas não significa que você será. Eu vejo Deus muitas vezes me condicionar a abençoar pessoas e ele gera favor dentro do meu coração. Ele gera um sentimento no meu coração e eu me torno uma bênção para pessoas em tempos pontuais, né? Eu sei que eu sou uma bênção para a sua vida, que está aqui todo dia comigo. Mas o que eu estou falando com você é isso. O próprio Deus favorece alguém, trazendo compaixão, misericórdia, generosidade no coração lá, do carcereiro. Então tinha um chefe da prisão. Deus foi lá e tocou no coração daquele chefe. E falou, seja misericordioso com esse rapaz, que ele é meu filho. Talvez ele não escutou audivelmente, mas ele começou a agir com generosidade. Quem aqui já chegou num lugar difícil, que todo mundo é difícil, e essa pessoa difícil começou a tratar você com... Aí todo mundo fala assim, não sei o que acontece. Essa pessoa é ruim com todo mundo, mas com você. Essa pessoa baixa a guarda. É o favor de Deus que existe sobre a vida de alguém. É por causa do ambiente? Não. É por causa do posicionamento. E se tem uma coisa que Deus ama é o nosso posicionamento. Deus ama a nossa integridade. Você só será um profeta de justiça se você for uma pessoa que abomina o erro. Se você for uma pessoa que é sim, sim, não, não. Se você é uma pessoa que está disposto a perder para fazer o certo. Deus odeia a omissão. Deus odeia a mentira. E o profeta de justiça, eu falo para você, é a categoria de profeta mais rara que tem. Porque para ser um profeta de justiça, você tem que andar em justiça. Você tem que andar em conduta, você tem que entender princípio bíblico. Você tem que entender sobre honra. Você tem que entender sobre esse tipo de coisa. Amém? Você não pode ser uma pessoa corrupta. E Deus está nessa era que nós estamos agora de avivamento, levantando muitos profetas de juízo. O profeta de juízo é aquele que determina nas cortes celestiais. Ele lança a sentença, ele fecha, ele abre, ele cancela. Amém? Então, toda vez que Deus te corrigir, aprenda com a correção e não erre mais. Não erre mais. Não erre mais. Aleluia. Deus, uma das essências de Deus é justiça. E quem anda em justiça, colhe justiça. Então, mesmo na prisão, José continuava sendo abençoado. Amém? E nós precisamos entender que não adianta
Te injustiçaram? O que você vai fazer? Ai, por que me injustiçaram? Calma. Não se vingue. Vai no tribunal de Deus e fala: Deus, aconteceu essa circunstância comigo. Esse fulano fez isso, isso. Eu não vou levantar um dedo, mas que o Senhor o repreenda. Se eu fosse você, já começaria a orar por misericórdia pela vida dessa pessoa. Porque você não tem noção o que Deus faz com aquele que toca num justo de Deus. Pior sendo um ungido, porque o justo é a pessoa que às vezes não tem ministério, mas é uma pessoa íntegra. Pior é um ungido de Deus que está trabalhando no reino e ganhando massas, ganhando pessoas. Dá até medo. Então, o nosso Deus, ele é misericordioso. Misericordioso. Mas também é um Deus de justiça. Amém? Eu já vi Deus fazer cada coisa com pessoas. Né? Não estou falando que eu sou a mais ungida, mas existe um favor sobre a minha vida por eu fazer o que eu faço, por eu ter intimidade com o Senhor, e tem na sua também. Então, quando alguém te ofender, te maltratar, você já olha assim: Deus, tem misericórdia dessa pessoa. Tenha misericórdia. A mão de Deus é pesada, muito pesada. E se ele precisar abater alguém que está trazendo prejuízo para o reino dele, ele vai fazer. Ou se vai, como eu vi ele fazendo. Amém? Então, o que eu quero que você pegue hoje no devocional? Ande em justiça. Ande em posicionamentos corretos. Hoje eu tenho uma maneira de lidar dentro do ministério assim. A pessoa chega e fala: ai, porque eu acredito que a Mariazinha está endemoniada. Você acredita? Tá, então você tem que trazer esse discernimento para ela. E se ela endemoniar, você liberta ela. As pessoas querem falar qualquer coisa, mas eles não... tem muita gente com muita coragem para falar qualquer coisa, mas muito covarde para enfrentar as consequências de suas falas. Tem gente que é muito corajoso para falar qualquer coisa, mas muito covarde para enfrentar as consequências de suas falas. Amém? Então, não fala o que você acha, fala o que você tem certeza. Porque se você tiver certeza e você for colocado para enfrentar isso, você vai conseguir, vai tirar de letra. Amém? Então nós precisamos nos posicionar todos os dias. Se posicione em Deus, se posicione na presença dele. Faça o que é certo. O que você esconde que pode estar prejudicando a vida de alguém? O que você tem escondido? Será que te falaram alguma coisa que está prejudicando a vida de alguém? Sempre lembra dessa história desse meu amigo. Se eu não tivesse falado para ele, ele estava hoje sofrendo com essa pessoa. Talvez cuidando do filho de outro. Amém? Então, o que você está escondendo? Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Que Jesus te abençoe poderosamente. Hoje é quinta-feira, não é? É? Sim. Que Deus abençoe sua quinta-feira. Beijo, beijo. Amo muito vocês.